Professor, eu tenho uma outra dúvida, e sempre surge essa dúvida. Eu queria saber como é que é como é que é o alistamento do Estado Islâmico. Bom, galera, isso é um problema muito sério. Segundo a CIA, no mundo existe atualmente cerca de 600 mil simpatizantes do Estado Islâmico. Lembrando que o Estado Islâmico também tem seus braços, como o Boko Haram na África, né? Boko Haram, que se mostrou até o ano passado bem mais violento do que o próprio Estado Islâmico, com o sequestro de meninas, a morte, aliás, o assassinato de estudantes em universidades cristãs, a explosão de shoppings na capital da Nigéria. Mas, segundo a CIA, há cerca de 600 mil indivíduos que são simpatizantes do Estado Islâmico na internet. Esses simpatizantes, eles não são filiados ao Estado Islâmico, mas comungam com as ideias do Estado Islâmico, e a CIA, segundo a CIA, cada indivíduo desse é monitorado, né? A logística realmente é complicada, eles não revelam, mas, segundo eles, cada um desses 600 mil indivíduos são monitorados. Indivíduos de 80 nacionalidades diferentes. Aqui no Brasil, recentemente, a gente teve essa notícia lamentável de brasileiros que estavam difundindo ideias radicais, estavam simpatizando-se, né, com o Estado Islâmico, né? Algo completamente absurdo. Foi detectado pela Polícia Federal previamente, e esses indivíduos estão presos, determinação da Justiça, até o fim dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Agora, observe, aqui no Brasil, que nós somos uma civilização ocidentalizada, né? Segundo Samuel Huntington, nós somos fruto do ocidentalismo anglo-saxônico, então nós somos uma subcivilização, né? Somos fruto de uma outra civilização, mas somos completamente diferentes, e ainda assim, esses indivíduos absorvem essas ideias extremistas. Aí você me pergunta, professor, mas por quê? Como o Estado Islâmico consegue incumbir na cabeça das pessoas o radicalismo? Galera, segundo os estudiosos de Estado Islâmico e a própria CIA, o Estado Islâmico busca jovens com faixa de idade entre 17 e 30 anos de idade, que não se observam, não conseguem se enxergar dentro das suas sociedades. Indivíduos que têm problemas emocionais, de desequilíbrio emocional, e que facilmente pode ser manipulado. Não por um acaso, muitos jovens saem da Inglaterra, saem da França, saem da Bélgica e se dirigem à Síria e ao Iraque para servir nas trincheiras do Estado Islâmico. Nossa, professor, como que o cara sai de Londres? Como que o cara sai lá da França, de Paris? Como que o cara sai da Bélgica e vai servir a um exército jihadista que é o Estado Islâmico? Bom, pessoal, esses indivíduos que fazem essa captura, né? Que fazem essa busca por novos integrantes do Estado Islâmico, eles identificam o indivíduo, aquele indivíduo que não tem um significado na vida. Então, esses indivíduos buscam aventura, buscam novas experiências e largam a família, largam o trabalho e vão para as trincheiras do Estado Islâmico servir esse exército de jihadistas. Os que conseguem fugir do Estado Islâmico, repito, dizem que o objetivo principal do Estado Islâmico é difundir para o mundo inteiro o radicalismo islâmico e usando principalmente a internet como ferramenta. Professor, como que o Enem pode abordar o Estado Islâmico? Galera, o Enem com certeza aborda o Estado Islâmico relacionando esse contexto conflituoso de globalização à formação desse grupo jihadista. E aí, nesse sentido, é impossível você não relacionar essa geopolítica agressiva e intrusiva dos Estados Unidos ao Oriente Médio. Lembremos, pessoal, que esses problemas relacionados a choque cultural do Ocidente com o Ocidente não são problemas de hoje. São problemas que já vêm desde meados do século XX, Revolução Iraniana, né? Nós já tínhamos conflitos entre israelenses e palestinos já na década de 40, na década de 50. Então esses conflitos hoje
chegam a um patamar, a patamares maiores, né, com instrumentalização maior, um terrorismo profissionalizado, né, já que utilizam de táticas militares, graças, né, infelizmente, graças a essa geopolítica agressiva dos Estados Unidos. Então o Enem, com certeza, ele pode cobrar Estado Islâmico, fazendo essa relação dessa geopolítica desastrada dos Estados Unidos no Oriente Médio, uma geopolítica que, repito, é intrusiva, não respeita as particularidades culturais, nem os territórios dos xiitas e sunitas lá estabelecidos, e que, obviamente, acaba ocasionando conflitos religiosos e territoriais na região. A gente tem uma duvidazinha no WhatsApp e eu quero saber que dúvida é essa. Vamos lá, galera, que dúvida é? Deixa eu ver qual é a dúvida. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, pessoal. É a Valneide. A Valneide? Santos. Certo, vai lá. Ela está perguntando qual o principal objetivo do Estado Islâmico. Pronto, Valneide, vamos lá. Eu já tinha relatado antes, eu acho que você não pegou a parte que eu falei, mas segundo os dissidentes do Estado Islâmico, que são recapturados pelo exército iraquiano e também pelos dissidentes do exército americano na região, segundo os que abandonam o Estado Islâmico e esses militares que serviam ao Estado Islâmico e hoje estão presos, o principal objetivo do Estado Islâmico é difundir globalmente o radicalismo islâmico. Difundir globalmente o radicalismo islâmico. Utilizando o quê? Esta ferramenta que nós estamos utilizando agora para gerar esta aula. Utilizando a internet, canais no YouTube e alguns canais em redes sociais. É óbvio que para chegar a esse nível de mundialização, esses instrumentos teriam que ser utilizados. Por isso que um dos elementos que o Estado Islâmico possui para difundir esse radicalismo é um sistema de mídia profissionalizado. Ora, veja vocês que um captador de imagens do Estado Islâmico, ele chega a ter remunerações de $2.000 que o Estado Islâmico paga para esse indivíduo. Então, olha só, uma remuneração de $2.000 no meio do Oriente Médio é muito atrativo para um jovem que não tem maior sentido na vida e que busca servir o Estado Islâmico, ter novas aventuras, ter novas experiências na vida. Um próprio soldado do Estado Islâmico ganha $800 ao mês. O soldado do Estado Islâmico, ele chega a ganhar mais do que um soldado do Exército Regular da Síria. Então, observe como esse financiamento do petróleo, como essa venda do petróleo ao mercado negro é prejudicial ao Estado Islâmico. A gente tem outra dúvida aqui no WhatsApp. Só um instantinho, deixa eu ver. YouTube, tá? Agora, no YouTube, vamos lá. Que dúvida é? Deixa eu ver. Professor, peça pro pessoal curtir a página, tá? Lá no Facebook. Galera, dá uma curtida aí, certo? A gente tá ao vivo. Eu gaguejei pra caramba, eu peço perdão, porque não é fácil você ficar olhando pra esse negócio aí, essa câmera ali olhando aí direto. É um negócio meio tenso, entendeu? Então você vai me desculpar, porque eu gaguejei pra caramba, porque o negócio é tenso, certo? Mas eu tô gostando da coisa. É legal, viu? Mas qual é a dúvida? Vamos lá. A dúvida é do Marcos Alexandre. Marcos Alexandre. O Estado Islâmico seria uma espécie de neonazismo? Não, cara, não seria uma espécie de neonazismo. O nazismo, bem como o neonazismo, né, são movimentos políticos, né, totalitaristas, né. O próprio nazismo de Adolf Hitler era um Estado totalitarista, né. E a base da ideia do nazismo é de um nacionalismo exacerbado, né? Uma proteção absurda aos bens da nação e o destaque é uma raça superior, né? Então observe, por exemplo, os nazistas, eles utilizavam como um dos discursos ideológicos, né? A Alemanha como o país mais importante, mais poderoso do mundo, e que para isso ela teria que vencer os outros países, né?
da chamada aliança, né, contra o eixo do mal, que era a Alemanha, a Itália de Mussolini e a China o Japão imperialista. Mas qual era a argumentação do nazismo, né? A perseguição dos judeus, os judeus como ceifadores das riquezas nacionais alemãs, a colocação a instituição da raça ariana como uma raça superior, olha só. Aí a gente tem uma questão racial, né, e uma questão nacionalista. Isso não acontece com o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico são questões religiosas, culturais e também territoriais, né? Então o Estado Islâmico sequer é um país. Então, o que ocorre ali no Oriente Médio com o Estado Islâmico, de fato, é uma questão de choque cultural mesmo, né? Uma questão de choque cultural, um posicionamento político de Bagandi se autoproclamando como califa, mas principalmente o choque da diferença entre as culturas ocidentais e a cultura oriental, algumas culturas orientais, é o principal combustível desse conflito entre o Estado Islâmico e os indivíduos cristãos que vivem na região, os xiitas que não concordam com a concepção sunita e mesmo os curdos, né? A outra pergunta, professor? A outra pergunta? Não, já foi. Vamos continuar? Então, galera, continuando, vocês vão mandando aí as perguntas. Galera, dá um like aí, curte, compartilha. Essa é uma das primeiras aulas. A gente vai postar várias aulas gratuitas para vocês. Até o dia do Enem, a gente quer dar uma força muito grande para vocês. Mas curtam, dá o likezinho aí, faz o joinha, ó. Compartilha com seus amigos aí, mostra essa aula. E mais uma vez, perdão pela gaguejeira, porque essa gagueira, porque é ao vivo, meu filho, ao vivo é complicado. Mas voltando. Professor, então, recapitulando tudo que o senhor falou. O senhor falou sobre a instrumentalização do Estado Islâmico. O Estado Islâmico com mais de 15 mil soldados que agem no Oriente Médio, sobre a tutela de Al-Bagandi, que se autoproclama califa do mundo árabe, se autoproclama representante de todos os islâmicos. Esse mesmo Estado Islâmico surge por conta de uma radicalização de Bagandi no ano de 2004 no Iraque, devido à sua prisão, que foi ocasionada pela invasão americana, já que Bagandi era um grande apoiador de Saddam Hussein. Logo após sua radicalização, nós temos a formação do Estado Islâmico no ano de 2004, no mês de março de 2004, e essa formação do Estado Islâmico, paulatinamente, né? Aliás, no ano de 2014, perdão, essa formação do Estado Islâmico, ela foi feita paulatinamente, né? Junto à dissolução da Al-Qaeda, né? A fragmentação da Al-Qaeda e a formação de um exército jihadista, que tem por base os ex-combatentes do exército de Saddam Hussein sunita, que se radicalizaram junto a Bagandi, e nós observamos que uma das principais práticas, uma das principais táticas que o Estado Islâmico utiliza é o vazio administrativo deixado por Barack Obama na sua geopolítica do Oriente Médio, geopolítica um tanto quanto desastrada. E esse contexto de vazio demográfico, aumento do poder de Bagandi e enfraquecimento de Bashar al-Assad fez com que o Estado Islâmico tomasse essa proporção territorial, já que hoje praticamente metade do Iraque ainda está sob poder dos terroristas do Estado Islâmico, e parte do sudeste da Síria, já próximo também à fronteira com a Tunísia, também é território de domínio do Estado Islâmico. Então vamos lá. Quem financia o petróleo do Estado Islâmico, recapitulando? O petróleo. Quem financia a instrumentalização do Estado Islâmico? Perdão, o petróleo. A venda do petróleo ilegal, que os vários compradores do mercado negro de petróleo Estado Islamita pagam a esses extremistas um petróleo bem mais barato, mas petróleo é commodity, é caro, são cerca de 150 mil a 200 mil barris de petróleo por dia, que anualmente rende cerca de 2,5 bilhões de dólares aos cofres do Estado Islâmico. Esses 2,5 bilhões de dólares paga toda a instrumentalização do Estado Islâmico, todos os soldados, os equipamentos utilizados em combate, os equipamentos de mídia que esse Estado Islâmico utiliza, e
obviamente, não só o petróleo, como eu falei, também a venda de artigos, a venda de monumentos históricos no mercado negro, de colecionadores do mercado negro, e também o pagamento de resgate de autoridades e de cidadãos, onde esses governos e corporações acabam tendo que pagar para não gerar mais barbárie, né? Não gerar mais barbárie na internet, já que eles utilizam a mídia, a internet, para difundir esses ataques. Professor, eu tenho, sempre surge essa dúvida, né? Professor, eles perseguem apenas xiitas, curdos e cristãos? Não, galera. Daí eu entendo a pergunta passada, porque o nosso caro ouvinte, ele fez uma relação do neonazismo e do nazismo com o Estado Islâmico. O nazismo, ele também perseguia estrangeiros, ciganos, homossexuais, negros, né? Mas a concepção não era uma concepção principalmente religiosa, né? A concepção era uma concepção nacionalista. O judeu, ele era observado como uma escória, né? Como o ceifador das riquezas alemãs. Não era apenas porque ele era judeu, mas é porque era grande parte da riqueza do patrimônio alemão estava na mão de indivíduos que não eram alemães, indivíduos que eram judeus, que eram de outra nacionalidade. Daí a justificativa política de perseguição dos judeus. Mas, voltando ao Estado Islâmico, o Estado Islâmico também persegue homossexuais. E dentre as várias práticas, como a decapitação, a mutilação de mulheres e de crianças, queimam pessoas vivas, costumam jogar os indivíduos homossexuais de prédios com mais de 4 pavimentos em queda livre, né? E uma das atrocidades que mais chocam aqueles que acompanham os canais do Estado Islâmico é a queima de crianças, né? De bebês, filho de cristãos que vivem na região, né? Os pais são decapitados e são mutilados e torturados, mas os bebês eles são queimados vivos, né? Então, uma das práticas mais tenebrosas, mais bárbaras, é justamente essa, né? O homicídio, né? A desvalorização da vida que esses indivíduos do Estado Islâmico promovem para aqueles que não professam a fé islâmica, que não são sunitas, ou que simplesmente lutam contra o Estado Islâmico, como é o caso dos curdos, que também são islâmicos, mas lutam contra esse Estado Islâmico. Ok, galera? A gente pede novamente para... Tá ok? Tá ok, professor? Tá ok? Vamos lá. A gente pede novamente para você compartilhar esse vídeo, compartilhar essa aula com seus amigos. Novas aulas virão. São aulas que nós postaremos, serão gratuitas para você. Fique ligado, porque até o dia da prova do Enem, a gente quer dar muita força para você. Serão aulas gratuitas, repito. Em próximos encontros a gente vai resolver questão aqui ao vivo, e aí vocês vão compartilhando e a gente vai interagir com dúvidas, com questionamentos até o dia da sua prova do Enem. Então dá um likezinho aí, dá uma compartilhada. Eu peço perdão pelas falhas, é a nossa primeira transmissão ao vivo, acontece, e peço também perdão pela gaguejeira e pelo nervosismo, porque, repito, não é fácil ficar aí na frente dessa coisa, com esse olho desse tamanho, olhando pra gente o tempo todo, sem dar um pio e um movimento. É bem mais fácil na sala de aula, galera, mas obrigado aí pela sua companhia essa noite. Valeu, até mais, pessoal. Forte abraço. Opa, surgiu uma dúvida. Peraí, sai daí não. Surgiu uma dúvida no WhatsApp. Foi no WhatsApp, professor? Não, no YouTube, é porque a gente tá sem a plaquinha no YouTube. No YouTube? É. Vamos lá, surgiu uma dúvida aí no YouTube. Peraí, só um instantinho, não sai daí agora não, que pode ser a tua dúvida. Calma aí. Ana Késia Moraes. Certo. Ana Késia. Diga aí, Ana Késia, o que você manda? Existe um exército feminino que combate o Estado Islâmico? Existe um exército feminino. A Késia é cabeçuda. Existe o exército das mulheres curdas que combate o Estado Islâmico. O exército das mulheres de Rojava, né? Região da Síria, região da Turquia, né? Extremo leste, se eu não me engano, extremo leste da Turquia. Essas mulheres, elas foram treinadas pelo exército americano e foram também equipadas pelo exército americano, decidiram sair das suas casas, ajudar os seus maridos no combate ao Estado Islâmico. Agora, olha só que interessante, elas estão ajudando ativamente
freando esse avanço do Estado Islâmico próximo às fronteiras turcas, mas com a concepção de que futuramente um Estado curdo surgirá com ideais libertários, com ideais democráticos, onde as mulheres participarão ativamente, né, desse processo de formação desse país. Né? Então, os curdos, apesar de serem muçulmanos, né, eles têm uma visão um pouco diferente quanto à participação da mulher dentro da sociedade. Não por acaso que os curdos são vistos como praticamente não dignos da fé islâmica pelos xiitas e sunitas. Ana Kézia, foi uma pergunta muito massa, e essas mulheres são valentes, viu? É mais valente do que muito homem tem por aí. Eu digo que são mais valentes do que eu, que não tenho coragem de matar uma mosca. Tem outra pergunta, professor? Outra pergunta do WhatsApp, vamos lá, mais perguntas surgindo. Do YouTube, sempre. Do YouTube, o YouTube bombando, vamos lá. Mostra o YouTube, vamos lá, porque a gente tem aqui pronto, deixa eu mostrar aqui, só um instantinho, peraí. As placas aí, olha aqui. É porque faltou do YouTube. Olha aqui, galera, ó, aí tem as plaquinhas, aí você vai mandando a dúvida, aí o nosso diretor de áudio, na verdade ele é diretor de tudo, né? Ele é diretor de áudio, diretor de tudo, aí ele faz assim, ó. Aí depois ele faz assim, ó. Aí depois ele faz assim, ó. Só não tem a do YouTube. Só não tem a do YouTube. Aí quando tem a do YouTube, eu penso que é do WhatsApp. Quando é do WhatsApp, eu penso que é do YouTube. Mas foi mal. Qual é a dúvida aí? Mande aí. Primeiramente, a Jade Teixeira está pedindo para você mandar um beijo para ela. Ela disse que é sua fã. A Jade, grande Jade, forte abraço. Tudo bem? Já tá estudando, né, Jade? Tem que estudar, viu? Tem que estudar, porque... E a Valneide Frota. Valneide Frota. Vanessa Frota, não é não? Vanessa Frota, grande Vanessa. Diga aí, Vanessa, o que é que você manda? Isso, de alguma forma os Estados Unidos chamam os atentados para ele, né? Por conta... Isso. De tanta intromissão. De tanta intromissão, né? Isso. Pronto. Intrometimento. Exatamente. Vanessa Frota, você foi muito feliz na sua colocação. Vanessa Frota foi minha aluna e saudades, Vanessa Frota. E a gente já discutia, não era, Vanessa, sobre essa intromissão dos Estados Unidos no Oriente Médio, que realmente é muito violenta, né? Essa intromissão que, infelizmente, tem um apelo mercadológico muito forte, já que o principal objetivo dos Estados Unidos no Oriente Médio não é desbarbarizar o Oriente Médio de forma nenhuma, não é democratizar esse Oriente Médio. Uma prova foi a Primavera Árabe, que foi um fracasso, literalmente. Houve a tentativa de democratização e justamente nessa tentativa os Estados Unidos meio que ficaram no CRI, né? Meio que não se manifestaram a favor dessa democratização. Mas você foi feliz, Vanessa, porque... na sua colocação, porque de fato a geopolítica americana é muito intrusiva, muito intrusiva. Há um militarismo exacerbado, um abuso de autoridade por parte... Há várias denúncias no Conselho de Segurança da ONU, há vários protestos junto aos Conselhos de Segurança da ONU, junto às práticas americanas no Iraque, de abuso de autoridade, de tortura em algumas prisões iraquianas. Então, de alguma forma, sim, né, os Estados Unidos eles têm uma responsabilidade muito forte por conta dessa tragédia atual que é o Estado Islâmico. E não tenha dúvida, se cobrado no Enem, e é 90% de certeza de uma questão de Estado Islâmico cair, ele vai relacionar esse conflito nessa era globalizada à geopolítica dos Estados Unidos na região, ok? Com certeza vai ser vai tentar relacionar a geopolítica dos Estados Unidos à formação do Estado Islâmico, ok? Na próxima aula, quando a gente tiver um pouco de mais tempo, quando a gente tiver mais compartilhamentos, mais galera aí interagindo, mais galera perguntando, a gente vai discutir a geopolítica da Rússia. Vixe, professor, tu é doido, já tem os Estados Unidos baldeando no Oriente Médio. Aí o Bashar al-Assad está enfraquecido, os Estados Unidos agora alinhando-se com
com conversas, né, com diplomacia política junto ao Irã, em acordo de cooperação nuclear, e ainda me vê uma Rússia num contexto de geopolítica de Oriente Médio. Que diabos é que a Rússia faz nesse Oriente Médio, professor, pelo amor de Deus? O que é que o Vladimir Putin saiu lá de Moscou e foi bater as asinhas dele ali entre a Síria, entre o Iraque e o Irã? Professor, me diga aí. Aí, galera, é assunto para a próxima aula, porque se a geopolítica dos Estados Unidos no Oriente Médio é tensa, a geopolítica da Rússia da mesma forma também é, porque trata-se das duas maiores potências bélicas do mundo. Ok, galera? Mais alguma pergunta? Caso contrário, a gente termina por aqui hoje. Mais alguma pergunta, professor? Não. Mais alguma pergunta? Ok, galera? Com isso a gente encerra. Tem pergunta? Não, tem só um aviso, tá? Amanhã, 6 horas, aula de Química do professor Alain. Pronto, galera. Pronto, galera. Amanhã, às 6 horas da tarde, eu sei que é seu dia, né? Dia do estudante, né, professor? Né? Coisa boa, né? No dia do estudante foi hoje, né? Olha aí, é o que sabe, né? O homem é professor e não sabe que é dia de vocês, né? Pronto, é porque complica, porque é feriado aqui, pronto. Mas dia do estudante, que é hoje, é isso? Né? Parabéns a vocês que estão aí, mas parabéns mesmo, certo, a vocês. Eu também sou estudante, porque eu estudo igual a vocês, professor também estuda, né? Professor também estuda, então todo mundo aqui estuda. Mas vocês que são estudantes profissionais só fazem isso da vida, e é bom que façam direito, né? Caso contrário, você vai ter complicações no Enem, a gente não quer isso, você tem que estudar para passar. Meus parabéns, meus sinceros parabéns. E amanhã, às 6 horas, a gente vai ter aula de Química, resolução de questões, com o professor Alain Ibiapina. Professor Alain, um forte abraço, eu sei que ele está aí assistindo, deve estar mangando na minha cara, com o meu gaguejado, que eu conheço ele. Ele deve estar mangando aí, se acabando de rir, mas não tem problema não, amanhã eu vou assistir a tua, e quem vai mangar sou eu. Ah, que conversa. Professor Alain Ibiapina, gente boa. Amanhã é aula dele de Química, resolução de questão. Então, ó, tu fica ligado que Alain Ibiapina é o cara da Química, viu? Amanhã a aula também é gratuita, 6 horas. Galera, agradeço. Curte. Só um instante, mais um aviso. Não, e depois do Alain, às 7h30. Depois do Alain. Não, às 7 horas. Aula de História com o professor René França sobre a Era Vargas. Show! Depois do professor Alain, galera, tu continua ligado aí, certo, pessoal? Continua ligado, porque vai ter com o professor René França, aula ao vivo também sobre a Era Vargas, né? Vai falar, com certeza, de industrialização de base, Estado Novo, política keynesiana, e aí o professor se garante também, e ele vai mangar na minha cara, e ele deve estar mangando na minha cara também, com certeza, por causa do meu gaguejo. Mas, galera, amanhã, professor Alain, ok? E o professor René França, professor Alain resolvendo questão, professor René França falando sobre Vargas, amanhã História e Química. E é isso aí, galera, não vamos sair do foco. Amanhã tem mais aula gratuita para você aqui no Enem. E é isso, até o dia da sua prova estaremos aqui lhe ajudando com certeza no que você precisar. Compartilha, dá o like para que na próxima aula a gente possa interagir com mais gente. Falou, galera, abração, tchau!